60 anos de atividade aqui no Vale do Paraíba? Sim, nossa entidade ela foi fundada no dia 24 de junho de 1964, né? Praticamente junto aí com a ditadura militar, né? O período aí mais sombrio da nossa história aí, mas e está até hoje. Quer dizer, é uma coisa para a gente comemorar, porque a gente sabe que não é qualquer instituição que perdura aí por 60 anos, né? Ainda mais sendo um sindicato de luta, um sindicato combativo, né? Que está aí sempre na linha de frente, junto com os demais companheiros nossos aí, os outros sindicatos da região, para defender aí os interesses, os direitos dos trabalhadores. Então, é motivo sim para a gente comemorar. Ao longo de 60 anos foram muitas transformações até chegar a esse sindicato respeitado, que é o Sindicato da Alimentação. Ô Luciano, o Sindicato da Alimentação é o sindicato das padarias? É o sindicato de todas as empresas que produzem alimento, e dentre elas as padarias também, que fazem aí o nosso pãozinho todos os dias. Então, o da padaria, tem a de macarrão, a Petit Bon, por exemplo, é uma fábrica que os funcionários são assistidos pelo alimentação. Sim, a Petit Bon, a antiga Petit Bon, né, que hoje virou J. Macedo, a Heineken, a Ambev, a Panko, né, de Guararema também, porque o nosso sindicato ele é de São José dos Campos e região, né? Então ele pega Guararema, pega Santa Branca, pega Jacareí, o litoral norte, né? Então, a Mars Brasil, que produz aí ração, chocolate, né? Também, todas elas a são Mars representadas por Brasil nós. também? Sim, a Mars Brasil também. Agora, o padeiro, então, ele tem a assistência jurídica do Sindicato da Alimentação. Agora, é um regime diferenciado, porque o padeiro é um tipo de funcionário que tem que entrar 2, 3 horas da manhã, porque o pão é feito de madrugada. Na verdade, o que acontece? A jornada de padaria, nós seguimos sempre a questão da jornada padrão de 8 horas. Né? Independe do horário que você entra ao horário que você sai. Né? Isso aí é uma escala de trabalho que as empresas adotam e, obviamente, que a gente não interfere nisso desde que cumpra a sua jornada regular. Claro que existe também, dentro das convenções, alguns mecanismos que, uma vez negociado com o sindicato, você pode fazer alguns ajustes. Mas todos eles têm que ser assistidos pelo sindicato. Olha que maravilha. Então, independente do horário que entre. Independente do horário que entre. Porque a gente sabe que tem fábricas, nós temos fábricas, por exemplo, que trabalham em escala. Né? A pessoa pode entrar meia-noite para trabalhar, às vezes entra às 10 da noite, sai às 6 da manhã. Então você tem escalas variáveis, só que você tem que sempre respeitar aquela escala de trabalho, tendo as 11 horas de descanso entre uma jornada e outra. Isso é previsto em lei, né? Então nós exigimos aí, cobramos as empresas para que isso aconteça. Bom dia, Reinaldo. Bom dia a todos os ouvintes. Que alegria te receber aqui. Vocês são os filhos do Boca. Vamos dizer que seja assim, nós somos o sucessor do Boca, né? É porque o Joaquim Aristeu, ele deixou vários filhos em várias instituições, porque ele passou por... ele estava junto com vários sindicatos, ele sempre teve um bom relacionamento. Um bom relacionamento dos dois lados. Então, ele deixou muitos filhos. Eu sou um dos filhos do Joaquim, que ele me ensinou muito sobre sindicalismo. Então, por isso que eu falo, são os filhos do Boca, que tem uma coluna no jornal de vocês que homenageia o Boca? Sim, nós temos a coluna que homenageia o Boca. Inclusive, a gente fez até um retratozinho dele, né, que toda vez que a gente faz o jornal, aparece lá a fotinha do Boca lá. Como é o nome da coluna? Boca do Peão. Boca do Peão. Isso. Que tinha outro nome antes dessa coluna. Era o Bico Doce. Bico Doce. Ô, Reinaldo, como é que está a indústria alimentícia aqui no Vale do Paraíba? Tem o cipeiro do Sindicato da Alimentação dentro da indústria de alimentação aqui? Aqui em São José, sim. Aqui em São José a gente tem. Inclusive, na empresa que eu trabalho, J. Macedo, a gente tem cipeiro. Nas outras empresas também a gente tem cipeiro, justamente para estar olhando e verificando esse tipo de acidente
nas indústrias. Porque então tá tranquilo sem, por exemplo, sem perseguição da chefia, do monitor contra o cipeiro? Como é que está a situação? Olha, infelizmente, às vezes, ainda tem perseguição de chefe contra cipeiro. Né? Mas a gente sempre que pode, que vai na porta da fábrica, a gente sempre tenta estar instruindo o cipeiro, o jeito de agir, como que funciona, né? Para não ter esse problema e o cipeiro tá junto com o trabalhador, né? Para que tenha melhores condições de trabalho. O Reinaldo é da J. Macedo. E você é de qual? Eu sou da Heineken. Quantos empregados tem lá na Heineken? Olha, hoje mais ou menos em torno de 420. São 400. Na J. Macedo é a mesma coisa? Acho que um pouco menos. É um pouco menos. 370, 80 mais ou menos. Um representante da Heineken e o da J. Macedo. Por que mudou de Petibon para J. Macedo? Isso aí são políticas que hoje, na verdade, as empresas elas adotam muito fusão, se juntam com outras empresas, acabam alterando os nomes. São coisas burocráticas, né, que as empresas adotam, né? Até para você poder, às vezes, ampliar seu mercado, né? As grandes acabam engolindo as pequenas. Verdade. E vão fazendo esse tipo de coisa, né? Hoje, por exemplo, se você pegar e puxar pela memória, quantas cervejarias grandes, de fato, nós temos no mundo, né? Nós podemos falar aí de Ambev, podemos falar de Heineken, e aí dificilmente a gente lembra de um outro nome. E todas elas, na verdade, a Brahma, por exemplo, já foi lá à Antártica, no passado tinha Antártica, depois era Brahma, tinha Skol, já acabou juntando todo mundo e aí você passa a chamar de Ambev. Né? Olha a Heineken só. também acabou absorvendo a Brasil Kirin, né? Que era a antiga Skin Cariol. Né? Então, quer dizer, os grandes conglomerados eles vão se juntando. E o que é pior, né? Porque muitas vezes o próprio trabalhador ele acha o seguinte: quanto maior a empresa, melhor fica a minha vida. E não, é o contrário. Porque, na verdade, se juntam, fazem um enxugamento nas suas plantas e aí o lucro aumenta, mas o emprego acaba diminuindo. O sindicato, tem gente que vê como um punidor, e muito pelo contrário, ele é um garantidor, né, da empresa e dos direitos trabalhistas. Na verdade, o sindicato ele faz essa ponte. O problema é que às vezes incomoda algumas empresas. Por quê? Porque aquelas empresas que às vezes não cumprem aquilo que é previsto na legislação, né, aí ele acaba tendo um certo problema com o sindicato, de fato. Porque nós estamos aqui para garantir os direitos dos trabalhadores, de condições seguras, né, garantir que tudo aquilo que está previsto no contrato de trabalho deles seja respeitado. E às vezes você se depara com empresas que tentam burlar um pouco essa situação, né? Eu vejo às vezes numa confeitaria, numa padaria, alguém que é lá da manipulação de alimentos e tal, do balcão, e aí ele está limpando o vidro da padaria. Isso aí configura acúmulo de função ou não? Olha, no nosso ver, do olhar do sindicato, sim. Porque a pessoa que lá faz o pão, ela não pode estar mexendo com limpeza, e vice-versa. Então, configura, sim, dupla função. Então, tem que tomar cuidado o dono da padaria, não é? Tem que tomar cuidado. Porque se o empregado, daí, ele for demitido, daí ele vai procurar os seus direitos, fala, olha, eu trabalhava no caixa, eu fazia pão e tinha que limpar a vidraça para ficar bonitinho. E aí, ao contrário, não é o problema com o sindicato, sim o problema com a justiça que a pessoa vai ter. Sim, aí quando a pessoa é demitida, ela vai no sindicato e aí ela tem orientação dos advogados lá. Agora, quando se fala em sindicato da alimentação, o que é que o ouvinte deve entender? Porque hoje você precisa estar junto com o sindicato para ver preservado os seus direitos. Como é que procura o sindicato aqui em São José dos Campos? Olha, gente, o nosso sindicato em São José dos Campos, ele fica ali na Rui Barbosa, número 14, próximo, inclusive, aonde vende os vales transportes. Consórcio 123. Consórcio 123, fica praticamente em frente. Em frente. Das 8 às 5, de segunda a sexta. Qualquer trabalhador da alimentação ou até trabalhador terceirizado pode estar indo procurar o nosso sindicato para buscar orientação do departamento jurídico, dos nossos funcionários. Todos eles estão preparados para atender, receber muito bem, dar toda a orientação necessária. Nosso sindicato é um sindicato que ele busca
amparar, claro, todos aqueles trabalhadores ligados à alimentação que nós representamos, né, legalmente, e também os trabalhadores terceirizados, que infelizmente, por uma questão da legislação, nós não podemos representá-los diretamente, mas nós damos também orientação e até a assessoria jurídica do nosso sindicato, que presta atendimento a esses trabalhadores em causas individuais, não as coletivas, porque nós não podemos fazer isso, mas em ações individuais, nosso jurídico também está à disposição para atendê-los. Na Avenida Rui Barbosa, número 14. Bem em frente aonde você faz recarrega a carteirinha de passe. Isso. E em Jacareí, na rua 3 de abril, número 64, atrás ali do Poupa Tempo, praticamente quase em frente o Colégio Objetivo, fica ali a nossa subsede, que também presta o mesmo atendimento, inclusive com atendimento jurídico também em Jacareí e em São José. Qual é a vantagem da pessoa ser associado? Qual é a vantagem que ele tem, além do direito jurídico, do amparo jurídico? Qual é a vantagem do funcionário de padaria e tal? Bom, além do direito jurídico, até porque nós temos um departamento jurídico muito respeitável e que a gente investe pesado para manter esse departamento, porque a gente entende que, principalmente depois das reformas que foram aplicadas, os problemas trabalhistas aumentaram muito, né? Então, mas ele também tem diversos benefícios, né? Convênios que o sindicato tem, colônias de férias para o trabalhador poder ter um descanso, né, com a sua família. Então, nós dispomos de uma série de benefícios também para os trabalhadores. Além do que, gente, é importante demais a gente deixar aqui reforçado a importância da gente fortalecer ainda mais essa ferramenta de luta, essa ferramenta que representa vocês, trabalhadores, porque essa é a ponte para você fazer o embate ao avanço do patronal. Nós precisamos manter essa disputa capital-trabalho equilibrada. E o que equilibra isso é, de fato, você ter um sindicato forte, um sindicato atuante. E é o que o sindicato da alimentação de São José dos Campos e região e busca ser. Muito bem. Ô, Reinaldo, e no caso dos supermercados? Eu vejo sempre, supermercado vai abrir em São José dos Campos, oferecer 800 vagas. E hoje o supermercado vende óleo diesel para o carro, óleo para o motor do carro, vende pneu, mas também tem lá manipulação de alimentos. Tem supermercado que o Marmitex está prontinho lá. O pão, a Marmitex e tal. Como que se assiste esse empregado das redes de supermercados? Esses empregados, eles são representados pelo comércio. Daí é o sindicato pelo comércio, sim. Sim. Daí não é o alimentação. Não, aí não é alimentação. Olha que interessante, ficou uma brecha aí, então, porque vocês poderiam ajudar muito mais, mas como é o Sindicato Comércio Varejista, aí é diferente, então? É porque é aquilo, Paulo, que eu falei para você. Nós representamos toda a cadeia que produz alimentos. Então, quem produz o pão é nosso. Mas no mercado produz. Se tiver padaria e a padaria produzir o pão, a padaria é nossa. Mas os produtos que são comerciais, por exemplo, o supermercado, muitas vezes, o que ele faz? Ele vai lá e compra de uma outra pessoa ou de uma outra empresa que produz o salgado. Aí é comércio. Quem é que nós representamos? A empresa que fabrica o salgado. Quer dizer, não deixa de atender aquela pessoa. A empresa que produz o alimento, que produz o salgado, que produz o pão, porque hoje a gente tem uma situação que também é uma situação relatada pelo próprio patronal de panificação, que é essa disputa com os mercados. Porque hoje o que os mercados fazem muito? Eles costumam comprar o pão congelado e aí eles só colocam no forno e assam. E o pão sai quente, quer dizer... E aí, o mercado, o que ele começa a fazer? Ele começa a tomar o espaço das padarias. Isso é uma queixa que as padarias fazem para nós. Mas aí é aquilo, né? Olha que mandracaria. Quer dizer, tem o forno, tudo lá, mas só assa. Só assa. Porque ele não fez o pão. Não, ele só compra. Você pega, chega lá um caminhãozinho, descarrega o pão, eles guardam numa geladeira. Congelado. Congelado.
E aí a medida vai tirando as bandejas, colocando no forno e pondo para assar. Quer dizer, Isso é uma coisa normal. eles acham normal. Não, é uma coisa comum, né? Hoje você vai em qualquer supermercado de bairro, né? Na minha casa lá mesmo tem um supermercado que faz isso. Que pega o gelado e põe ali. Põe lá, assa e É como se fosse o pão de queijo, né? Que vem num pacotinho que você só põe no micro-ondas. Exatamente. Só que saiu o pão de queijo quentinho agora. Quentinho na hora, o pessoal já sabe até o horário, vai lá comprar. E aí isso aí você cria problema para as padarias, né? No último dia 24, completou 60 anos. 60 anos de história, uma entidade que nasceu lá praticamente, quase que dentro do regime militar. Ao longo desses 60 anos, houve muitas transformações, muitos dirigentes que passaram por esse sindicato, ajudando a transformar ele no que é hoje. Em especial, a gente nunca pode deixar de lembrar do nosso companheiro Joaquim, o Boca, né, que foi aí o precursor de colocar esse sindicato com o idealismo que ele tem hoje, de lutar pelos direitos dos trabalhadores, de lutar por uma sociedade melhor, mais justa e igualitária, de trabalhos sociais, né? Então, hoje o nosso sindicato é isso, o sindicato envolvido também na conscientização do trabalhador, na política, porque entendemos que isso é muito importante, você combater a alienação, principalmente nos dias de hoje. Então, hoje, no dia 24, completou 60 anos, né? Hoje nós vamos ter aí uma cerimônia na Câmara dos Vereadores, né? Para falar também desse aniversariante tão ilustre, né? Porque não é qualquer um que chega a 60 anos, 6 décadas, né? Então, para nós é muito gratificante fazer parte dessa história. Para o ouvinte entender, na Câmara de São José? Na Câmara de Jacareí. De Jacareí. Então, atenção, hoje, então uma cerimônia solene. É uma cerimônia solene, né? É o vereador que propõe. Na verdade, nós até queremos já deixar aqui o nosso abraço e o agradecimento ao Paulinho dos Condutores, né? Que também é ex-dirigente sindical, que, né, fez muitos anos parte do Sindicato dos Condutores. Verdade. Aqui do Vale do Paraíba. Ele é o vereador e ele que sempre está junto com a gente, né? Nos embates que a gente tem, né? Sempre marca presença ali. Ele intermediou esse espaço que é do povo para uma entidade que também representa, por que não, o povo. Pô, bacana o Paulinho lá presente, que já foi presidente da Câmara. Sim, já foi presidente da Câmara. Presidente do Legislativo, o Paulinho dos Condutores. Ô, Reinaldo, o Paulão vem? Será? Sim, confirmou a presença já, Tomara, vai estar né? com a gente aí. Então, o Paulo Viana. Com certeza, estará com a gente aí. Então, mais autoridades? Tem ideia de mais pessoas? Temos o César Brito vai estar presente. O doutor César. O doutor Roberto Paraíba. Vai ter o juiz, inclusive um juiz que foi nomeado pelo presidente Lula, né? Que é o juiz que o trabalho dele é avaliar a conduta dos demais juízes. Né? Guilherme, ele vai estar lá também nos prestigiando, né? Então nós vamos ter bastante autoridades. Vamos ter também alguns ex-dirigentes, né, do passado, né, que vão marcar presença também. Então para nós vai ser uma coisa bastante gratificante. Agora, Jacareí, quais são as empresas de alimentação que tem lá? Bom, além das padarias, que são inúmeras, né? Nós temos a Heineken, nós temos a Ambev, né? Isso das grandes em Jacareí. E próximo ali, nós temos ali em Guararema, temos a Panko, temos a Mars Brasil, né? E aqui em São José, a J. Macedo. Então, além de outras empresas menores, né? Tem empresas menores também. Aqui, J. Macedo, que o pessoal carinhosamente chama de Petibon ainda. Em Jacareí tem a Heineken. Ambev. E aí nós temos em Guararema a Mars Brasil, a Panko, né? E aí outras empresas, como aqui em São José também, aqui no condomínio do Eldorado, né? A gente tem a MCG, né? Que é do Grupo Farmaconde, né? Que também nós representamos. E ela produz o que, a MCG? Ela produz suplementos, né? O suplemento ali. Olha que interessante, então, suplemento, o Vitacom, por exemplo. É nosso. É mesmo? O suplemento alimentar é da nossa alçada também. Que sensacional! Olha, o Sindicato da Alimentação é um sindicato privilegiado, então. É um sindicato que ele tem uma base bastante diversificada, né?
porque tudo aquilo que é tratado como alimento acaba vindo para nós. Também é uma base mais pulverizada, então isso aí requer um grande esforço da diretoria, um trabalho muito árduo. Até a gente fala para o pessoal que nos ajudem, né? Aqueles trabalhadores que enfrentam dificuldades no seu local de trabalho, que eles entrem em contato com o sindicato, né? Através do site, através dos telefones, ou vá até mesmo à nossa sede Sub7 e faça a denúncia para que a gente possa tomar as devidas providências. Porque nós somos hoje, dentro do sindicato, para poder atender as demais bases, porque nem todas elas têm diretor, nós somos em 6, né? 5, 6 diretores. Então, e aí é uma situação que fica até inviável, né? Para poder, então precisa da ajuda, precisa da informação. Da ajuda e da informação que chegue para nós, né? Para que a gente possa ir até esses locais onde existe o problema. A gente representa diversos segmentos, né? E, por exemplo, padaria é o setor de panificação, é negociado também via federação, tá? Na convenção. O plurimo, que abarca o setor da Mars e o setor de J. Macedo, é o setor do plurimo, também negociado na federação. Aí você tem o setor de bebidas, outras empresas menores, né? Aí nesse caso não se encaixa nem a Ambev nem a Heineken, porque fazem negociações individuais direto com o sindicato. Então também é um setor vinculado através da federação que os sindicatos participam, né? Então cada uma dessas convenções, elas estabelecem uma negociação e cada uma delas tem um piso específico. Então o que eu recomendo aos trabalhadores é o seguinte, no nosso site nós temos as convenções. Elas estão lá, disponíveis apenas para visualização, e as pessoas podem ali olhar ali todos os direitos que têm e também poder se entender que tem alguma coisa que está sendo praticada de forma irregular, elas então podem entrar em contato com o sindicato. Olha, então entra no site da Sindicato da Alimentação, e aí você tem toda a informação ali, uma questão visual. E se você trabalha em alguma dessas empresas e precisa saber sobre salário, direito, férias, a remuneração normal, 997 68 5000. 997 68 5000. Essa para São José, daí distribui para a Lívia lá Tranquilo, sem problema. A Lívia é lá em Jacareí. Esses telefones vai dar a orientação e vai apontar para ele o caminho, se tem que, de repente, ir procurar lá o nosso departamento jurídico, se só tem uma dúvida que a gente precisa esclarecer. Esses telefones aí vão sanar essa situação. 99768, o resto você sabe que é 5.000 ou 5000, e o de Jacareí 982250264. Mas bater papo com vocês é muito gostoso e dá para ficar mais tempo conversando, vocês sempre têm uma boa história para contar. Muito obrigado pela sua presença aqui, e eu gostaria muito de estar lá e homenagear, junto com o Paulinho dos Condutores, os 60 anos do Sindicato da Alimentação. Nós é que agradecemos, Paulo, o convite, da gente poder estar falando mais um pouco aqui dessa entidade tão importante que é o Sindicato da Alimentação. Agradecer aí ao tempo que os ouvintes nos dispuseram aí para estar ouvindo as nossas histórias, a nossa fala aqui. Agradecer em especial aos trabalhadores da alimentação, né, que é a razão de existir do Sindicato da Alimentação, e agradecer a Deus por esses momentos maravilhosos que a gente vive.